Boa noite a todos. Bem-vindos mais uma noite aqui na nossa casa. Hoje eu escolhi um tema um pouquinho mais técnico. Como esse ano a gente, eu passei para as pessoas aqui que frequentam, que tem aí o nosso grupo, a gente trabalhar algumas coisas que estão sendo emergentes ao nosso entorno. Eu optei por, no começo do ano, ali, falar bastante sobre o amor. Por isso que acabamos dividindo a palestra em 3 partes, né, do amor, da prece. E hoje eu trouxe um pouquinho mais prático no nosso dia a dia. Né? Então, saindo da nossa reforma íntima, saindo daquilo que a gente começa dentro de nós, como que a gente age fora? Onde é que a gente começa a fazer valer essa caridade, esse amor em prática que o Cristo nos colocou? E hoje a gente fala muito e ouve muito a palavra globalização, né? Que hoje tudo é diferente porque não tem mais fronteira, os espaços estão interligados, as pessoas circulam muito mais livremente. Se a gente puxar pela nossa memória, aí há 20, 30 anos atrás, não falávamos de países distantes com a facilidade que a gente fala hoje, né? Hoje as pessoas viajam mais, conhecem mais lugares, seja fisicamente, seja através das redes de comunicação, mas a gente não consegue mais fugir da questão que, como espíritas, nós somos, sim, na verdade, cidadão do mundo, né? O Brasil hoje é a nossa pátria, encarnamos aqui, é a pátria do Evangelho, já estudamos bastante sobre isso, mas o nosso dever cristão, o nosso dever espírita vai muito além da terra onde a gente está. E aí eu trouxe alguns dados e algumas demonstrações de como o Evangelho e o Livro dos Espíritos já traziam reflexões sobre isso há muito tempo atrás. E nós é que muitas vezes acabamos na nossa correria do nosso dia a dia ficando cada vez mais individualistas e não percebendo o poder que nós temos de agir num raio muito maior do que o de dentro da nossa casa. Uma coisa importante já para a gente lembrar é que a gente já ultrapassou os 7 bilhões de habitantes encarnados aqui nesse planeta. Né? A ONU fala em 2050 a gente ultrapassar 9 bilhões. Levando em conta que não só esses habitantes, né, estão distribuídos de uma forma bastante irregular, mas também a riqueza, a gente também pode imaginar que esse valor vai além. Por que esse valor vai além? Porque nós temos hoje lugares no mundo, sempre incluindo aqui Brasil, de que pessoas nascem e sequer recebem um registro de nascimento. Ou seja, oficialmente essas pessoas não existem. Elas não são contadas. Não importa o que elas precisam para sobreviver, a religião que elas escolheram para seguir ou o que elas buscam para evoluir. Essas pessoas não existem. Várias delas não existem. Então a gente tem hoje uma desigualdade muito inquietante no mundo. E que, como eu disse, Kardec há muito tempo atrás, quando ele codificou as obras, ele já falava sobre isso. Eu vou ler depois algumas questõezinhas do Livro dos Espíritos, para a gente ver como ele já falava, né, de que se o ser humano não se organizasse, não se pensasse, não usava a expressão globalmente, eu vou usar aqui a expressão globalmente, que consequências a gente acabaria tendo. Então hoje a gente vive esse momento muito inquietante de desigualdades, e estão muito próximas de nós. Nós, particularmente, vivemos numa cidade em que a desigualdade está muito próxima. Nós temos áreas de condomínios belíssimos, nós temos edifícios belíssimos, carros belíssimos, e numa área muito próxima, num raio muito pequeno, nós temos, sim, pessoas que não têm acesso nem ao básico da sua sobrevivência. E o que nós, como espíritas, temos a ver com isso? Primeiro, se a gente buscar as obras básicas de Kardec, a gente já vê que a gente tem vários fundamentos filosóficos, vários ensinamentos de que a nossa obrigação, aqui encarnados, é buscar o bem-estar de todos. Quando Cristo falava da caridade como o amor em movimento, o amor em prática, ele não falava que a gente faz caridade para nós próprios, que eu tenho que ser caridoso apenas comigo. Eu tenho que pensar no outro, eu tenho que olhar o outro. Então, o Espiritismo tem sim muito a ver com a questão da globalização e com a questão da cidadania ou a falta de cidadania que nós temos muitas vezes, né? E a gente está vendo que essa expansão, então, de fronteiras, né, essa quebra de limites, como ela colocou ali no início, muito legal aquela leitura, ela veio pintada como um processo lindo, mas ele não é um processo de todos. Ele não é um processo igual.
Ao mesmo tempo que muitos de nós aqui já viajamos para lugares distantes ou conhecemos virtualmente lugares distantes e temos várias informações do nosso dia a dia, há pessoas que sequer têm o conhecimento da realidade que está em sua volta. Nós temos moradias hoje dentro da nossa cidade e de outras mais, várias, em que as pessoas não discernem o que é lixo do que é dejeto. Dejeto e lixo ficam no mesmo espaço. Dejeto, lixo e brinquedos de crianças dividem o mesmo espaço. Então esse processo, ele é muito forte e ele precisa ser modificado. O Espiritismo nunca teve nada contra a evolução material. Isso é um dos itens que eu quero falar um pouquinho hoje. Eu trouxe alguns trechinhos de leitura também, para quem quiser buscar mais. Nós não estamos num local onde se condena a riqueza, onde se diz que quem obtiver riqueza não vai entrar em reino ou algo do gênero. Não. Ela é necessária? Ela move as pessoas. O que faz as pessoas saírem das suas casas pela manhã, o que faz as pessoas buscarem aprender mais, buscarem estudar mais, hoje na nossa realidade é sim a busca por uma felicidade também material. Em nenhum momento o Espiritismo disse que isso é pecado, que isso está errado. A gente não tem que viver única e exclusivamente para isso, mas não há mal nenhum em querermos ter uma vida tranquila, ter uma vida melhor. Aquele momento em que a gente reflete como que essa vida material está pertencendo a nós é importante, mas não nos sentirmos culpados, não nos colocarmos como culpados porque temos algo. O que nós podemos fazer é ver como é que a gente pode fazer para que outros tenham também. Alguns dados, tem um material da ONU, quem tiver interesse depois na internet, no IBGE, que traz sempre os dados atualizados. Então, por exemplo, em fevereiro desse ano foi divulgado que quase 90% da riqueza, falo aqui em riqueza material e dinheiro, quase 90% do dinheiro que existe no mundo hoje está sob o controle da América do Norte, não estou falando só de Estados Unidos, Japão e União Europeia. Então nós temos um percentual muito pequeno de pessoas e empresas que detêm a maior parte do dinheiro que circula no mundo hoje. E no nosso dia a dia a gente também pode perceber isso. Quando vamos às empresas onde trabalhamos, quando circulamos nos espaços da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, um percentual muito pequeno de pessoas detendo a maior parte da riqueza que circula. Em 2009, a ONU divulgou os últimos dados oficiais, com pesquisa de 2008. Em 2014 já tem estimativas, mas eu vou falar os dados oficiais para vocês terem uma ideia. Atualmente nós temos 743 milhões de adultos chamados como iletrados, ou seja, nós temos 743 milhões de analfabetos no mundo. Lembrando, sem contar aquelas pessoas que não existem, que não têm um registro, que não têm um documento. 2 em cada 3 dessas pessoas que não são alfabetizados são mulheres. 2 em cada 3 dessas pessoas estão em países como o nosso, classificados hoje como países subdesenvolvidos. 35% da população mundial ainda não tem acesso a saneamento básico. E a gente não precisa ir ao continente africano para ver isso, e nem ao Nordeste, ao sertão nordestino brasileiro. Nós temos isso aqui muito perto de nós. Nós temos áreas aqui muito perto de nós, aqui no nosso entorno, inclusive, em que as pessoas não têm acesso ao saneamento básico. Mais de 1,5 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. Pelo menos 805 milhões de pessoas no mundo, ou seja, vamos fazer uma média, vai dar 1 em cada 9, passa fome. E se a gente for falar, do número de pessoas hoje que vivem, que sobrevivem com menos de $1, que seria a moeda oficial por dia, passa de 1,5 bilhão de pessoas. E aí a gente começa a refletir o que como espírito eu tenho a ver com isso. Tudo. Kardec sempre colocou que a nossa doutrina, que o Espiritismo, ele é universalista, ele é equidistante, ou seja, não há diferença entre as pessoas. Nós não estamos no hinduísmo que tem uma diferença de casta, que se você nasceu naquela classe X, você tem que ficar naquela, você não tem que trocar para outra. Não deve fazer isso. Não. O Espiritismo, ele fala o tempo todo dessa universalidade, do direito a todos. E de que nós, que temos o papel de mudança, por quê? Porque nós temos acesso à instrução,
Nós temos acesso a uma religião, a uma doutrina que nos dá a abertura de reflexão, que nos ensina sobre a caridade de Cristo. Então nós estamos sim no centro dessa providencialidade da mudança. Para vocês terem uma ideia, em 1864, lá no Livro dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta, né, sobre a questão da utilidade da riqueza, por que precisamos ter riqueza. Olha o que lá naquela época os Espíritos já colocam. Então, questão do Livro dos Espíritos. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, se faz preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, deve-se buscá-la na outra. Por isso mesmo, as relações de povo e povo tornam-se uma necessidade, e para facilitada, é forçoso destruir obstáculos materiais que nos separam. Gente, em 1864, ele já estava usando uma coisa que a gente vê o tempo todo aí na mídia, que é a globalização. Qual é o grande lance da coisa? Não tem suficiente aqui, pegamos daqui e passamos para cá. Plantamos, né? Vamos falar um português mais claro. Não tem comida suficiente aqui, aqui tem. Vamos tirar uma sementinha daqui, vamos tirar alguma coisa daqui e vamos colocar aqui. Como é que isso está na nossa vida? Não tem suficiente próximo aonde eu moro? Como eu posso ajudar a comunidade que está mais próxima de mim para mudar essa realidade? Isso já era falado, então, há muito tempo. Continuando ainda nessa questão, né, tem uma outra publicação de 1857 que diz assim, no item 922 do nosso Livro dos Espíritos: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Pergunta Kardec. E eles respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então a gente não tem que mensurar, a gente não vai encontrar uma fórmula de como acabar com uma pobreza, de como acabar com a miséria, de como diminuir a desigualdade no nosso entorno. Não vai dessa fórmula. A gente não vai jogar numa planilha e vai aparecer, olha, aquela família que mora ali perto da sua casa precisa de tantos quilos de alimento ao mês, ou de tantas horas, né, de trabalho ao mês para que aquele trabalho renda o seu alimento. Não existe essa fórmula. O que vai existir é a gente saber que cada um precisa adquirir ao menos o necessário. Da mesma forma que quando a gente fala de felicidade, é a consciência tranquila de cada um. Tanto é que as coisas andam separadamente, que nós temos muitas pessoas que materialmente têm bastante e em questão da felicidade nada. Se nós olharmos hoje a busca pela saída dos quadros de depressão, as questões da angústia, o estresse que a gente vê essa época do ano, ele está mais forte ainda, né? Flui muito mais perto da gente. Boa parte das vezes são pessoas que materialmente nos fazem questionar: puxa, como que fulano está assim? Por quê? Porque o que é a felicidade de um não é a do outro. O que uma pessoa estabeleceu como medida para ela não é o que o outro esperava que fosse estabelecido. Então, se a gente tem uma visão imortal e uma visão universal, nós temos que começar plantando a sementinha da mudança. Nós não precisamos agora colocar uma caixa aqui na entrada da casa e fazer uma arrecadação para mandar para todos os espaços africanos, centro-africanos principalmente, onde foi acometido pelo ebola ou por algo do gênero. Não é essa a questão. Nós temos que começar perto de nós. Nós temos que começar a fazer realmente a mudança. Como o Gandhi já dizia, né, nós temos que ser a mudança que nós queremos ver. Então, materialmente e emocionalmente, eu não vou nem usar a expressão espiritualmente, que ela é bem mais ampla que isso, mas materialmente e emocionalmente, nós temos que primeiro nos equilibrarmos para assim poder ajudar ao outro. Tentei resumir aqui em 4 itens, não sei se fui feliz. Se a gente pegar as obras de Kardec, se a gente pegar o Evangelho, pegar as questões do Livro dos Espíritos, no mínimo 4 coisas a gente encontra, né, que foram as grandes mudanças, as grandes inovações que o Espiritismo trouxe para a humanidade.
né? A gente tem várias outras religiões, todas elas com a sua importância. Já fiz uma palestra aqui sobre essa questão do pluralismo religioso. Mas o que o Espiritismo trouxe de mudança? Primeiro, foi uma religião, né? Uma doutrina que veio propondo novos conhecimentos. Que as pessoas abrissem a sua mente, abrissem o seu coração para ter novos conhecimentos. Aí a gente pode elencar vários aí, né? A questão da crença na reencarnação, da mudança interior, a reforma íntima, a caridade como prática maior. Então ele veio trazendo já, né, como carro-chefe da sua história, primeiro propondo novos conhecimentos, que as pessoas se abrissem a novos conhecimentos. Depois, uma nova concepção de ser humano, uma nova concepção de homem. Alguém que se vê e que se entende não mais apenas como algo material, mas também como algo espiritual. Ou seja, não é finito. Então, se não é finito, a gente já quebra algumas questões que a gente fala às vezes no dia a dia. A minha missão, temos várias. Essa aqui é uma etapa, é um joguinho de videogame. Passamos uma, mas vamos para a próxima. Então, nós temos várias a cumprir. Então, se nós temos uma nova concepção de homem, acabou, ele já cumpriu tudo que tinha que cumprir. Não, temos várias e várias e várias questões a cumprir. Por outra coisa, uma nova concepção do universo. Se a gente pegar as últimas obras, isso fica bastante claro, né? Porque se eu começo a me ver como um ser imaterial, como alguém que tem sim o poder de causar mudanças, não só dentro de mim, mas no meu entorno, e quando eu digo entorno, estou falando entorno planetário, não só ali no meu bairro, na minha casa, eu tenho que acreditar numa nova concepção do universo. Eu tenho que, no mínimo, né, já começar a aceitar que existem os fluidos, que o meu pensamento aqui pode ir até lá, pode ir depois. E um quarto item que eu colocaria, né, seriam vários. Eu falei, fui metida, eu tentei resumir em 4. Uma religião que trouxe, que buscou exemplificar uma sintonia do ser humano com Deus, uma sintonia com o Criador, né? Se eu fosse falar na minha aula de geografia, eu ia dizer que foi uma religião que quebrou hierarquias, né? Por quê? Porque Deus fica tão próximo da gente, essa relação muda tanto, não tem mais lá aquela coisa longe, distante, aquele velhinho lá nas nuvens, né? O Espiritismo trouxe sim uma nova concepção de pensamento que busca essa sintonia com o Criador, como alguém próximo, como alguém realmente pai. Porque pai é alguém que a gente tem próximo, né? Lá em casa a gente fala que cunhado não é parente, né? Essas piadas do gênero, assim, né? Cunhado não é parente, sogra não é parente, não tem minha sogra não, graças a Deus. A pessoa se ela escuta isso, mas não existe ninguém no mundo que faça uma brincadeira, porque pai, porque mãe, são os mais próximos da gente, são a energia primordial que a gente tem. É a nossa arrancada, é o nosso ponto de partida. Então, se na religião dissemos que temos um pai, esse pai não pode ser um negócio que está lá longe, minha gente. Essa sintonia é muito próxima. E o Espiritismo veio para organizar isso. E aí com vários itens, né? Se a gente for aprofundar isso tudo, lei do amor, lei do trabalho, lei da convivência social, o estudo da vida após a morte, que não vem ao caso agora. Então, como eu estava dizendo para vocês, que a gente tem consciência maior hoje de que o mundo atual enfrenta problemas e conflitos. Tudo isso que eu falei até agora, eu quero dizer isso. Que hoje as informações chegam mais rapidamente até nós. Hoje eu não preciso fazer parte do meio acadêmico, não preciso estar necessariamente, né, num espaço de estudo. Qualquer um de nós ligou a TV, ligou o rádio, pegou o jornal, a gente fica sabendo de um acontecimento que foi tanto na esquina da nossa rua, em fração de segundos, como de algo que foi numa outra pátria, né, num outro espaço. Como espíritas, o que tem que mudar isso? Nós temos que saber que nós estamos aqui, mas também podemos estar lá. Nós podemos modificar aqui e também podemos modificar lá. Por quê? Porque esse monte de problema e conflito nada mais é do que nós mesmos que estamos causando. Então, quando a gente fala assim, do crescimento desenfreado da população, o crescimento econômico que virou objetivo de vida, né? A gente não fala mais hoje de economia como sendo um negócio lá longe, a pessoa estudou economia, não. A nossa economia, dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa casa, o nosso aprimoramento, aquela busca por estar cada vez melhor no nosso trabalho. Só que a gente tem que fazer tudo isso, podemos fazer tudo isso, ao mesmo tempo buscando ser pessoas melhores.
pessoas que façam a diferença no entorno. Então esse momento, né, essa globalização, como eu falei para vocês, Kardec já tinha deixado prontinho, explicadinho para a gente isso lá no Livro dos Espíritos, que esse momento estava muito próximo. Então a gente está vivendo grandes mudanças. Eu às vezes converso assim com as minhas avós e tal, e a gente sempre fala assim, até, a gente fala grandes mudanças, mas até a palavra mudança é uma questão de que ponto que você está olhando o negócio. Porque de repente uma coisa que para mim é muito nova, eu pergunto para alguém que viveu já durante muito tempo, vai dizer, olha, isso já aconteceu no ano tal. Mas naquela vez as pessoas agiram assim, 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 porque não sabiam que a consequência seria essa ou essa. Então, nós estamos vivendo uma quebra de paradigmas, uma quebra de padrões que a gente trouxe com a gente, e com isso, tudo está tendo que se adaptar, inclusive as religiões. A gente percebe hoje aí que algumas religiões, como eu vou falar de novo, eu sempre digo que para mim não tem melhor, maior, pior, mais evoluído, menos evoluído, não gosto dessas coisas, né? Mas a gente percebe sim que em algumas religiões atravessam algumas crises porque não querem abrir espaço para esse novo olhar. E aí de repente tu continua ali dizendo não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E tu já viu que todo mundo está fazendo. Peraí, vamos ver. Então, não pode porque vai acontecer o quê? Mas se por acaso fizer, faremos o quê? Então esse novo olhar que a doutrina espírita trouxe nos últimos anos também é uma das coisas que mais atrai as pessoas para estar próximas, tanto pelo amor como pela dor, né? Todo mundo é feminista até casar, né? A gente é comunista até começar a ganhar dinheiro, né? E aí? E a gente é ateu até alguém que a gente ama demais partir ou adoecer. Então, de alguma forma, a gente buscou a doutrina espírita da nossa vida, seja pelo amor ou seja pela dor. Mas essa busca envolve compromisso. Eu não venho aqui, faço a minha mesa, pronto, resolvi o problema e tchau, gente, foi um prazer conhecê-los. Daqui a alguns meses, alguns anos, não importa o tempo, vai estar tudo acontecendo de novo. Por quê? Porque nós temos compromissos como cidadãos espirituais mundiais. Nós temos compromisso. Se a gente parar para pensar que ataques terroristas lá longe da gente, e muitas vezes a gente está com a sintonia lá também, né? Quantas vezes a menina está vendo lá, a menina de 13, 14 anos assiste aquela belezura da novela da Malhação. E aí, de repente, a menina de 13 anos já está torcendo para a personagem X morrer, que se ela morrer, o fulano fica com a outra. Como se isso fosse a coisa mais natural. Ah, mas é só na novela, é uma brincadeira. Mas que sintonia que a gente está quando a gente deseja isso? Quando eu comentei aqui alguns meses atrás aquela questão, né, do luto no pós-resultado de eleição, meu Deus, né, que sintonia que a gente está se colocando. Uma outra coisa importante é que a gente percebe que dentro da doutrina espírita a gente tem essa liberdade tão grande como cidadãos que a gente não faz nada por ameaça ou por recompensa, né? A gente não vai ter que prestar contas a ninguém, a gente desmistifica aquela questão do céu, do inferno, para onde é que eu vou, minha Nossa Senhora, né? A gente sai um pouco desse controle. Só que muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com essa liberdade. Muitas vezes é onde a gente fala assim, ah, mas fulano foi para a religião tal e a vida melhorou, porque ele parou de encher a cara de cachaça. Porque lá não pode. Mas eu não me lembro nunca de ter entrado aqui e a tia Tânia ter me dito na porta, olha, aqui pode encher a cara de cachaça. Ninguém disse. Mas muitas vezes nós não sabemos lidar com a liberdade de não ter alguém dizendo que não pode. De não ter alguém cobrando, fiscalizando, vigiando. Por quê? Porque Kardec já deixou claro nas obras para nós que Cristo já pregava o orai e vigiai. Eu tenho que fazer a minha própria vigia. Eu tenho que fazer a minha própria mudança. Uma outra questão também muito boa para entender essa coisa de como a gente é importante na sociedade, né? A questão 1019 do Livro dos Espíritos diz assim, quando foi perguntado, na verdade nessa questão, se não me engano, é que Kardec pergunta assim, se em algum momento a gente alcançaria a redenção. Se diante de todas essas provações, de todas essas grandes modificações que vêm na nossa vida, em algum momento o ser humano vai alcançar a redenção, vai conseguir, né, sublimar isso tudo, e os espíritos colocam assim, o bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar,
os bons superem os maus. Então, eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tenha banido daqui o orgulho e o egoísmo. Ou seja, a gente tem que primeiro evoluir moralmente. Tem uma historinha que ilustra isso legal, que diz que estava um mestre à beira de um lago e chega um novo morador para um vilarejo e o morador pergunta assim para ele: mestre, como é aqui esse local? É bom de se viver? E o mestre pergunta a ele: como era de onde você veio? E ele disse: de onde eu vim as pessoas eram más, as pessoas eram ruins, as pessoas não se amavam, as pessoas falavam mal uma das outras, era um espaço muito triste, eu queria muito sair de lá. Como é que é aqui? E o mestre diz a ele: puxa, aqui é igual lá. Em seguida vem uma outra pessoa e faz a mesma pergunta: mestre, estou passando por esse espaço e acho que quero viver aqui. Como é esse lugar? E ele novamente lança essa pergunta: depende, como é que era de onde você veio? De onde eu vim as pessoas se abraçavam, a gente dava bom dia, a gente conversava, um tentava ajudar o outro, existia solidariedade, era um lugar muito bom. E aí o mestre diz para ele: então fique aqui, porque aqui é igual. E aí um senhor que estava trabalhando próximo, estava arando ali próximo de onde ele estava, disse assim: mestre, me desculpe, mas eu escutei, por que você deu duas respostas diferentes àquelas pessoas? E ele disse: porque cada um traz um universo dentro de si. Cada um trouxe como será o vilarejo dentro de si. Se ele veio com um coração de rancor, de mágoa, de tristeza, de não tratar bem o outro, é o que ele vai fazer e é o que ele vai receber aqui. Se ele veio com um coração de alegria, de amor, de respeito, de solidariedade, é o que ele vai fazer e ele vai acabar recebendo aqui. Então nós temos o nosso universo dentro de nós. E cabe a nós escolhermos qual é esse universo que a gente vai alimentar, que a gente vai fazer expandir e sair de nós para o nosso entorno. Em 1863, na Revista Espírita, Kardec colocou algumas frases, que ele disse que essas 6 frases nessa ordem fariam uma grande diferença. E aí ele diz assim, que o futuro do Espiritismo seria qual a partir dali? Primeiro, da curiosidade. Aí se a gente trouxer um pouquinho para nós, quantos de nós não viemos a primeira vez buscar o Espiritismo por curiosidade, Cara, eu vou lá, será que vai ter umas mesas circulando, uma mão aparecendo, um negócio tremendo, uma luz apagando. Depois, o filosófico. Aí a gente começa: não tem nada disso. O que será que eles estudam aqui? Que livros são esses que essa doida está falando? Como é que eu posso aprender um pouco disso aí? Aí ele coloca o da luta e o religioso. Ou seja, você começa a agir diferente, você começa a lutar no teu dia a dia, porque você começa a ter algumas posturas que já não combinam mais em alguns espaços. E aí você tem a tua luta interna e a tua luta externa. Porque se você opta por manter essa postura, você começa a não fazer parte de determinados círculos. E aí, e agora? Quero fazer isso? Não quero, mas eu sinto falta de lá, mas eu quero estar aqui. E a luta externa, quando você se mantém firme no teu propósito e você vai dizer: não, obrigada, não quero, não, obrigada, não vou, não, te agradeço, mas hoje eu prefiro estar por aqui. E aí ele coloca o intermediário, que foi naquela mesma época ele já colocou esse nome, ou seja, quando você está naquela transição. E finalmente o Espiritismo nos traz para a fase da renovação social, que é quando a gente muda por dentro para refletir por fora. O Papa Pio XII, ele dizia que o maior mal da humanidade era a omissão dos que se diziam de bem. E aí olha como a energia, como a sintonia de pensamento é tão linda, que a gente percebe pensadores em épocas muito próximas, em lugares muito distantes, e que pregavam, falavam, citavam as mesmas coisas. Hoje com a internet é rapidinho, o cara dá um retweet, dá um compartilhar, qualquer coisa do gênero, Mas há tantos anos atrás a gente percebeu que pessoas que sequer se conheciam já diziam coisas tão similares. Então olha só, o Papa Pio XII, como eu falei, ele dizia: o maior mal da humanidade é a omissão dos que se dizem de bem. Platão dizia assim: a desgraça dos que não gostam da política
é que serão governados pelos que gostam. E Gandhi dizia: quem afirma que religião nada tem a ver com política, nada entende de religião e nem de política. Então, quando a gente fala em cidadania, a gente está falando da nossa participação na sociedade. O que eu faço para fazer a diferença? Vou pedir para ela soltar ali para mim. Tem que primeiro ligar o Babulex. Ai, meu Deus, eu não acabo mais. Gente, vamos ver se vocês vão deixar ligar primeiro. Eu trouxe um videozinho de 1 minuto e pouquinho, se vocês quiserem se mexer, vir pra cá, tá? Também vou colocar no grupo. Isso aqui foi um comercial, eu não me lembro agora se é Suíça, mas foi um comercial que foi bastante premiado. Um comercial que foi bastante premiado. Eu vou dizer pra vocês olharem, depois eu vou dizer quem representa quem aqui, tá? Pode soltar, por favor. Vou narrando. Então, né, olha, a gente tem uma pessoa com orelhão, a criança quer orelhão também. O cara está preocupado com a hora, a criança também começa a ter o hábito de olhar o relógio, né? A mulher da escada rolante com cigarro, a criança aqui, claro, né, para uma animação, também ali pegando seu cigarro e jogando no chão. Olha só. Ele chutou as coisas, jogou, o outro vai lá e chuta também. Bebida, né? O hábito da bebida alcoólica, com frequência. Bulimia, falta de educação, né? Olha só. E esse foi o slogan premiado, né? Crianças vêm, crianças fazem. Pode desligar, por favor. Aqui nesse comercial a ideia era sensibilizar, né? Faça algo positivo, faça um movimento positivo. Um movimento positivo. E aqui eu adapto ele para nós, né? Então, na verdade, a gente coloca quem ali? Os adultos tendo essas atitudes seriam quem? Seríamos nós. Por que nós? Porque nós já demos aquele passinho ali, né, de sair da curiosidade, de já estar passando pela filosofia e pela luta, entrando no religioso, ou seja, nós também formamos opinião, nós também damos exemplo para as pessoas que convivem conosco. Quem seriam essas crianças do comercial? Não precisam necessariamente ser crianças, né? Todo e qualquer irmão espiritual, toda qualquer pessoa que esteja próxima de nós e que conviva por bastante tempo conosco, e ver as nossas atitudes. Então, se a gente faz, a gente está ensinando a fazer. Então, se eu trato o tempo todo, né, se eu trato com agressividade, se eu trato com desrespeito, né, é o que eu estou espalhando, é o que eu estou disseminando. Né? A gente entra hoje em comunidades que a gente vê atrocidades e para aquelas pessoas é tudo muito normal. Né? Eu tive a experiência de há uns anos atrás, entrei em algumas comunidades do Rio de Janeiro, no Acari, no Alemão, dentro do Alemão dividir em duas, e a gente entra num outro mundo, né? Porque você falar algumas coisas lá é tão absurdo, porque aquilo que a gente classifica muitas vezes como normal, para eles é uma coisa tão intangível, então, mas isso aí não existe, isso aí ninguém faz. Ah, quem é que vai fazer isso aí? Né? E a gente tem então essa possibilidade de mudar o nosso entorno, começando do comecinho, né? Um passinho de cada vez. Então, primeiro eu busco me melhorar. Primeiro eu busco fazer uma renovação. Depois, automaticamente, as pessoas que estão comigo vão percebendo. E eu não preciso ficar dizendo, faça isso, faça aquilo, faça você também. Né? As pessoas que estão próximas de nós, automaticamente elas vão percebendo, elas vão absorvendo algumas coisas, como vendo, puxa, mas que bom, puxa, olha como ela está bem agora, olha que legal, como sentir aquilo ali, também quero. E daqui a pouco a gente está modificando os espaços. Então, falar em globalização, a gente não precisa comprar amanhã a nossa passagem para o continente africano. Para falar em mudar quadros de miséria, a gente não precisa ir lá para dentro do sertão nordestino.
Nós temos quadros, felizmente em menor proporção, mas aqui muito perto de nós. E que muitas vezes com uma fala, né, com uma pequena atitude, a gente está modificando também. Então ser um cidadão espírita é o quê? É acima de tudo ter a consciência do nosso papel. É saber que muitas pessoas, mesmo não nos falando, estão se espelhando. Muitas pessoas estão procurando ver como é que a gente age em determinadas situações, como é que é a nossa vida, no nosso dia a dia, né? Porque se a gente se intitula cidadãos espíritas, cidadão cristão, e a gente fala de um jeito e a gente faz de outro, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Né? Errar, todo mundo erra. Palestrante não. Candidato também não posso falar. Né? Óbvio que a gente faz um monte de coisa errada. Aí a gente tem várias opções. Pedir ajuda, pedir desculpa, se for algo que dê para refazer, para sair melhor. Né? Tem 1000 formas da gente corrigir o nosso erro. Agora, errar, continuar errando, é terrível. E errar, continuar errando e sair falando que faz o certo, piorou o negócio. Porque aí a nossa sintonia, que a gente vai entrar, né, daquilo de você pregar uma coisa e fazer outra, vai ficar uma energia muito ruim. E daqui a pouco a gente já não se conhece mais. E daqui a pouco a gente olha no espelho e não sabe quem é. E aí estamos aí tudo perturbado, né? Por quê? Porque eu não sei quem eu sou. Claro que eu não sei quem eu sou. Eu falo que eu sou uma coisa, eu faço outra. Eu falo que eu quero isso, mas eu pego aquilo. Eu falo que eu vou pra cá, mas daí os outros vão pra lá e eu vou junto pra lá. Aí é claro que daqui a pouco eu não sei quem eu sou. E aí como que eu vou falar em cidadania, em modificar o meu entorno, se eu não dou conta nem de me governar? Né? Os antigos usavam essa expressão, né? Eu vou falar muito, nem se governa ainda. Né? Então, se eu não dou conta nem de me governar, de me cuidar, como que eu vou querer fazer uma mudança em torno de mim? Não vou fazer. Uma outra coisa importante quando a gente fala em cidadania, né? Eu encontrei umas citações, tanto do Carlos Pache como de outros autores. Teve uma aqui que eu marquei ler, porque eu achei muito legal, que diz assim, ó: quando se fala em cidadania, deve-se falar em todos os aspectos da participação na sociedade, todos. Então, por que muitos espíritas abominam as atividades político-partidárias? É certa essa abominação? Parênteses, antes de eu continuar falando, eu não sou afiliada a nada, não vou ser candidata a nada, fiquem tranquilos, não vou pedir voto para vocês. É um equívoco na interpretação doutrinária. O Espiritismo em nenhum momento condena esse tipo de participação. Uma coisa é envolver o Espiritismo ou a instituição, né, a Casa Espírita, em ações políticos partidárias. Aí não. Isso é bem diferente de ser cidadão espírita, tá? Então não é, então agora eu vou me candidatar e para ganhar bastante voto eu vou botar uma faixa dizendo, candidato espírita. Né? Vamos ver, não. Tem uma coisa é você usar uma ferramenta, você usar um trampolim, seja em qualquer religião. Olha, eu vou representar. Não. Aí nós estamos sendo contraditórios. Se nós falamos, né, que o Espiritismo ele é universalista, e nós sabemos que até a pátria que a gente está, nós estamos, nós não somos daqui, daí está contraditório o negócio. Agora, participar ativamente da sociedade, por que não? Ajudar aquelas pessoas que não têm o conhecimento dos seus direitos, do que podem fazer, né, do que podem... Por que não? Ninguém disse que não pode. Não existe regra de que não pode. Manifestar a sua opinião quando perguntado, que a opinião é igual pizza, a gente só dá se a pessoa pede. Né? Esse monte de briga que a gente vê entre amigos quando tem jogo de futebol ou eleição, por quê? Porque um quer mudar a cabeça do outro. Não. Agora a pessoa pediu a sua opinião, ter a sua opinião. Por que não? Não posso, porque eu sou espírita. Então nós espíritas, nós amamos a todos os seres e nós não podemos dizer em quem vamos votar, o que achamos certo para o nosso condomínio, ou quem vamos escolher para síndico. Não existe isso. Né? Nós podemos nos posicionar, sim, só que a gente tem um dobro de cobranças, porque a gente tem os outros nos cobrando e nossa consciência nos cobrando. De quê? De fazer o bem. Bom, em pleno século XX, né, vamos lembrar um pouquinho, nesse século XX, Gandhi conseguiu enfrentar todos os ingleses sem usar uma arma. Né? Chegou a ter briga lá, perder a mulher, porque mandou ela limpar o banheiro, né, o ladrilho lá do negócio nojento. Né? E ela achava que, como esposa dele, ela não tinha que ir. O que ele fez? Ele foi lá, pegou e foi desentupiu o negócio e foi limpar. Né? Ou seja,
Nós temos que ser a mudança que nós queremos ver. Uma outra questão que aparece no Livro dos Espíritos, ele coloca assim: os bons são... Gente, não coloquei o número da questão, me perdoe. Os bons são tímidos e os maus são ousados. É tudo uma questão de consciência individual, gente. Se a gente for parar para pensar, se Cristo, né, nosso mestre, tivesse ficado no seu cantinho e não quisesse se posicionar, não tinha sido crucificado, olha que delícia. Mas não teria sido quem ele foi, não teria deixado o legado que ele deixou, né? E aí começa assim: hoje entra alguém no meu jardim e eu não faço nada, amanhã entra na minha sala e não faz nada, daqui eu tirar na minha cama e aí foi abuso. Então, estou falando no sentido, né, figurado da história. Então, a gente tem que se posicionar desde o começo, com aquilo que a gente acha certo, com aquilo que a gente não acha certo. Nenhuma favela, nenhuma comunidade nasce, brota com 300 mil habitantes. Ela começou com um casebre, mais um grupo que veio e soube que podia invadir ali, que ali não tinha problema, e aí ela vai aumentando. Nenhum filho nasce, né, respondendo, xingando, ofendendo. Ele começou tentando um pouquinho, ele foi tentando mais um pouquinho, e daqui a pouco ele já estava falando palavrão para você. Né? As coisas não acontecem miraculosamente perto da gente, elas vão sendo germinadas. Né? A gente não acorda depressivo, a gente não acorda perturbado da cabeça. A gente vai percebendo, vão tendo sinais de que a gente não está bem, que a gente tem que buscar uma ajuda, de que a gente tem que melhorar. E se a gente não faz, daqui a pouco o profit caiu. E aí? Então, se eu sou, vou falar de novo, um cidadão espírita, um cidadão cristão, universalista, e além de eu saber que eu tenho que cuidar de mim, da minha saúde, do meu corpo, de tudo mais, eu sei da responsabilidade que eu tenho de fazer isso pelo exemplo que eu estou dando aos outros. Eu escolhi uma historinha. Só uma coisa que eu botei aqui, tá? Para não esquecer de dizer que Gandhi dizia sempre: o mínimo que devemos fazer na Terra é tentar o máximo. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é tentar. A gente não vai conseguir mudar tudo. A gente não vai conseguir acabar com a fome, né, em todos os espaços mundiais, como eu coloquei ali para vocês. Esses dados, infelizmente, são reais, né? Quando a gente coloca ali 743 milhões de pessoas analfabetas, 35% da população mundial não tem saneamento básico. Lembrando que muita gente não existe, não tem carteira de certidão de nascimento, isso aqui no Brasil já comprovadamente, né? E pelo menos 805 milhões de pessoas no mundo passam fome, ou seja, a gente pegar uma de cada 9 está passando fome. A gente não consegue mudar tudo isso de uma vez, mas a gente consegue mudar aos poucos no nosso entorno, né? Pela forma que eu trato o que está perto de mim. E para encerrar, eu escolhi uma historinha, novidade. Uma historinha muito bonitinha. O nome da autora é Cleibiana Seibel. E ela diz assim: num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Acontece que essa menina frequentava as aulas da escolinha local num estado lamentável. Suas roupas eram tão velhas, que o seu professor resolveu dar-lhe um vestido novo. Assim raciocinou o mestre: é uma pena que uma aluna tão encantadora venha às aulas desarrumada desse jeito. Talvez com algum sacrifício... só porque o professor está vendo, tudo que a gente compra é com sacrifício, veja bem. Talvez com algum sacrifício eu pudesse comprar para ela um vestido azul. Quando a garota ganhou a roupa nova, a sua mãe não achou razoável que com aquele traje tão bonito a filha continuasse a ir ao colégio suja como sempre. E começou a dar-lhe banho todos os dias antes das aulas. Ao fim de uma semana, disse o pai: mulher, você não acha uma vergonha que a nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada com esse vestido azul, more num lugar como este? Que tal você ajeitar a casa, enquanto eu, nas horas vagas, vou dando uma pintura nas paredes, consertando a cerca e plantando um jardim? E assim fez o humilde casal. Sua casa ficara mais bonita que todas as outras da rua, e os vizinhos, inspirados naquela casa, se puseram a arrumar as suas próprias moradias. Desse modo, todo o bairro melhorou consideravelmente. Por ali, passava um político que, bem impressionado, disse: nossa, é lamentável que gente tão esforçada não receba nenhuma ajuda do governo. E dali, saiu para ir falar com o prefeito, que o autorizou a organizar uma comissão para estudar
que melhoramentos eram necessários naquele bairro. Dessa primeira comissão surgiram muitas. E hoje, por todo o país, elas ajudam os bairros pobres a crescerem e melhorarem. E pensar que tudo começou com um vestido azul. Não era a intenção daquele professor consertar toda a rua, o bairro, nem criar um organismo que socorresse os bairros abandonados de todo o país. Mas ele fez o que podia. Ele fez a sua parte. Ele fez o primeiro movimento do qual se desencadeou toda aquela transformação. Ao ouvir essa história, fiquei pensando no poder de um pensamento. Muitas pessoas têm sonhos que elas mesmas não permitem que sejam realizados. Quantas vezes achamos impossível a transformação de um sistema, de uma realidade, de uma vida? Quantas vezes não nos permitimos sonhar por achar impossível os nossos sonhos? Os grandes feitos da humanidade partiram também de um pensamento. Todos os grandes ou pequenos movimentos em prol da vida em abundância do mundo partiram de um pensamento aqui e acolá. A frase, sonho que se sonha só, é somente um sonho, mas sonho que se sonha junto é uma realidade, reflete isso. E também é isso que Jesus Cristo quer nos dizer em tantas histórias que ele nos contou. Ele não somente sonhou, ele fez acontecer. Ele disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Juntos, temperamos e iluminamos melhor. Cada atitude nossa, mesmo que pareça pequena e que não dê frutos instantâneos, é importante e traz resultados. Existem sonhos iguais espalhados pelo mundo inteiro. Que possamos sonhar, na certeza de que este sonho pode se tornar realidade. Esta certeza nós temos no próprio Cristo, que tornou o sonho da nossa salvação realidade. Então, é difícil a gente reconstruir um bairro, é difícil a gente reconstruir a nossa cidade, é difícil a gente reconstruir o nosso país. Mas eu acredito que como cristãos que estamos aqui buscando uma evolução e buscando fazer a diferença, não é difícil a gente começar dando um vestidinho azul. Vamos.